Bom dia a todos, 14 de julho de 2020, mais uma live aqui da Eleven Financial. Tenho aqui comigo hoje a minha colega do time de Equity Research, Diane Stuberg. Ela é analista do setor de alimentos, agronegócios, commodities, né? E hoje a gente está aqui para falar de alimentos. Temos uma companhia muito especial, com bastante tradição no setor aí de alimentos, né? Marcas que vocês já devem ter conhecido e comido bastante durante essa pandemia, né? De massa e biscoitos, né? Que é a M. Dias Branco. Queria apresentar nossos palestrantes de hoje, começando pelo Gustavo Teodósio, que é o diretor vice-presidente de investimentos e controladoria desde dezembro de 2019, formado em administração de empresas, também com MBA em gestão empresarial e pós-graduação em ciências contábeis e controladoria. O Gustavo já ocupou diversas posições de lideranças na área financeira, inclusive em outras empresas de alimento, como a do grupo JBS. Tá? Falando um pouquinho do Fábio é diretor de novos negócios e relações com investidores desde outubro de 2016, também formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão e marketing, pela FGV também, né? Eu queria passar a palavra, então, primeiro agradecendo a participação na nossa live de hoje, e passar a palavra para o Gustavo ou o Fábio fazerem algumas considerações iniciais, uma introdução, para a gente começar, então, o nosso bate-papo. Você começa, Fábio? Começo sim, Gustavo, obrigado a Daniela, a Diana, a todo o time da Eleven por essa oportunidade. Acho que a gente pode usar esses primeiros momentos da live para falar um pouco mais da M. Dias Branco. Eu tenho certeza que tanto a Dani quanto a Diana terão perguntas muito boas, imagino que já estejam preparadas, e perguntas também do público que tá acompanhando essa live da M. Dias, né? Então, a M. Dias Branco é uma empresa brasileira, atua no setor de alimentos, somos líderes em massas, em biscoitos, temos uma atuação muito forte nos setores de farinha de trigo, margarinas, principalmente no Nordeste, e nos últimos 5 anos passamos a atuar também em torradas, snacks, bolinhos e mistura para bolos, né? Então, a gente tem uma atuação muito completa, um portfólio bastante amplo de produtos, são 19 marcas, né? Marcas principalmente regionais, né? Imagino que o público que está acompanhando a gente hoje aqui conheça, né, boa parte das nossas marcas. Temos a Piraquê, Fortaleza, Vitarella, Adria, Isabela é uma marca referência na região sul do Brasil, né? E com essas várias marcas, a gente atende muitos públicos no Brasil, praticamente todas as classes sociais, em todas as regiões. A M. Dias, como você colocou, Dani, tem uma empresa de muita tradição, né? São mais de 60 anos atuando nesses setores de alimentos, uma empresa que começou no estado do Ceará, e que pelo caminho orgânico se expandiu em todo o Nordeste, e pela via inorgânica também cresceu em outras regiões, principalmente no Sul e no Sudeste do Brasil. São 15 fábricas em vários estados do Brasil, no Ceará, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, né? Moinhos de trigo, a nossa produção ela é praticamente toda verticalizada, então, os dois principais insumos, que é a farinha de trigo e a gordura vegetal, nós produzimos internamente, isso garante confere uma vantagem competitiva do ponto de vista de disponibilidade desses insumos e também do lado do custo.
né? Então, queria só fazer essa breve introdução sobre o que é M. Dias Branco. Gustavo, se você tiver algum comentário, caso contrário, a gente já pode, acho que, passar para as perguntas da Daniela e da Diana. Não, acho que vamos para as perguntas, a gente vai debatendo aqui ao longo da live. Bom, obrigada, Gustavo, obrigada, Fábio, por estarem aqui com a gente. E acho que a gente podia começar falando um pouco das mudanças de hábito de consumo durante essa quarentena, né? Então, se vocês puderem falar um pouco o que vocês estão vendo de mudança de hábito do consumidor, se eles estão consumindo mais os produtos de vocês em casa, que são fáceis de preparar, se eles migraram para marcas mais baratas, enfim, se puderem comentar um pouco nesse sentido. Posso ir, Fábio? Pode sim. Ok. Bom dia a todos. Primeiro é um prazer estar com vocês nessa live. Bom, sim, a gente percebeu primeiro lá no começo da pandemia, em março, né? Ali na segunda quinzena de março, uma corrida relevante para os supermercados. A população iniciou esse processo com muito receio de falta de abastecimento, né? E aí teve uma corrida desenfreada para os supermercados, então teve um crescimento, eu diria que em todas as categorias ali, final de março. A partir de abril, o que a gente viu foi uma corrida para o supermercado, mas não tão fazendo uma curva tão acentuada como aconteceu no início da pandemia. E agora, os volumes estão a demanda, de modo geral, está super estável. Agora, quando a gente compara com anos anteriores, é nítido o crescimento, tanto de massa, né, muito impactado pela essa questão do home cooking, né, as pessoas cozinhando mais em casa, com a família participando desse momento de cozinhar, passa a ser um momento também de diversão, enfim, de aglutinação da família. E pelas massas, a gente percebe que por ser algo super versátil, prático, todo mundo gosta, a demanda tem sido bem firme, mesmo pós aquela corrida para os supermercados. Então, eu diria que a demanda continua bem firme para as massas. O mesmo acontece com a farinha doméstica, né, de trigo, muito impulsionado também pelas pessoas em casa fazendo os bolos, as tortas que se usa muito a farinha. E os biscoitos, numa demanda um pouco menos forte do que as massas e as farinhas, mas também com a demanda indo muito bem. As margarinas, só para concluir, as margarinas também, que é uma outra categoria que a gente opera, também tem tido uma procura grande, porque tem o uso doméstico e para a cozinha, né, culinário também. Então, portanto, está indo junto com as massas e a farinha também. Só para complementar um ponto da segunda parte da pergunta da Diana, se vocês observaram algum downtrade já nesse início de pandemia, ou eu sei que vocês mudaram um pouco a gramatura, né, dos biscoitos, e não sei se isso foi uma estratégia também de endereçar isso sem antes, evitando talvez o downgrade. Se você pudesse complementar essa primeira resposta só com essa questão da trade down, eu acho que é um ponto interessante que o pessoal gostaria de escutar. As primeiras mudanças o grams down que a gente começou a fazer é um processo que não é tão simples assim, porque eventualmente você tem que fazer alguns investimentos para que a máquina consiga produzir em pacotes melhores e tal. Você tem também todo a questão da cadeia de suprimentos, tem que fazer novos pedidos para os fornecedores de embalagem. Geralmente você tem que fazer algum write-off de embalagem, não pode ter duas embalagens no mesmo ponto de venda, você tem que esperar acabar a anterior para entrar cadastrar as novas. Então,
é um processo que a gente, de verdade, começamos, mas a gente não, é um processo que não está concluído ainda. Ele deve andar até o final do ano, porque apesar de parecer simples, gera um trabalho na cadeia importante até você conseguir afinar todas as máquinas, né? O trade down é uma coisa que essa história de começar a mexer nas embalagens, ela até começou um pouco antes da pandemia. A ideia inicial foi como nós temos a marca Piraquê, que entrou no portfólio do M. Dias há 2 anos atrás, é algo recente, é uma marca que estava super concentrada ali no mercado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e nós temos convicção que essa marca ela tem equity suficiente, força suficiente para ser uma marca nacional, e nós começamos um processo de expansão da marca Piraquê no início desse ano, desconcentrando o Rio de Janeiro, entrando em São Paulo, Minas Gerais e vindo para os Nordeste e Sul. Nós já tínhamos definido como uma das estratégias de inserção da Piraquê no mercado doméstico brasileiro a diminuição de algumas embalagens para propiciar a degustação dos produtos pelos consumidores. Então, é uma forma de você dar acesso e, consequentemente, colocar a marca e colocando aos pouquinhos a marca na cabeça dos consumidores. Então, eu diria que começou com a Piraquê e depois a gente acabou expandindo para outras marcas, muito mais como uma alavanca de proteção para o que vem pela frente, né? Porque até agora a gente percebe que a demanda continua muito forte, a gente não... eu vou chegar na tua pergunta de forma direta. O trade down, ele até pouco tempo, até o mês passado, a gente não percebeu isso no nosso mix. O nosso mix continua indo da mesma forma que ele vinha sendo vendido meses anteriores, mas a gente sabe que a recessão econômica ela vai chegar no bolso do consumidor. A gente tá, né, todo mundo prevendo aí uma queda no PIB entre, sei lá, 5%, 7%, é algo super relevante e que afeta o bolso do consumidor. Então, a ideia foi muito mais no sentido de preparar a companhia para que ela esteja pronta para esse momento mais desafiador ali do segundo semestre, onde você tem a recessão econômica. E sempre tendo em mente que o consumidor ele pode até levar menos, mas ele não pode deixar de levar o nosso produto. Então, essa é a ideia. Esse mês, especificamente, a gente percebe algumas vendas mais relevantes ali do que a gente chama de Mai, que é Maria, creme crack, Maria e maisena, que tem um pouco menos de valor agregado, mas ainda eu diria que não é um trade down relevante. A gente não chegou a ver esse trade down relevante ainda. Legal. Fazer colocar 2 pontos aqui, essa questão de trade down ou trade up, né? Quando o consumidor ele vai para um preço mais barato ou mais caro. Quando a gente olha o portfólio da M. Dias, dado que a gente tem várias marcas, né? São 19 marcas no todo, algumas têm várias categorias, outras têm uma categoria. Em biscoitos a gente tem 14 marcas. Em matas, a gente tem 13 marcas. E essas marcas, elas ocupam mais de 90% dos preços que são praticados no mercado. Então, a gente tem condições, trabalhando o nosso mix de produtos e de marcas, de capturar o volume, como o Gustavo colocou, mesmo se o consumidor vai para preços menores ou vai para preços maiores. E quando a gente adquiriu a Piraquê, a gente ampliou, né, essa abrangência de posicionamento de preço, porque a Piraquê é uma marca mais premium. Então, ela atende um consumidor, ele quer um produto um pouco mais, com maior valor agregado. E aí, um segundo ponto, na linha da pergunta da Diana sobre mudança de hábito, o que a gente observou logo no início da pandemia foi um crescimento mais... A gente atua em todos os canais, né? Pequeno varejo, cash and carry, distribuidores, redes regionais, mas houve ali um crescimento mais acentuado do canal digital, do e-commerce, né? E era algo que a gente já tinha previsto na nossa estratégia, mas não era prioritário. Então, a gente conseguiu
se mexer rapidamente, até reformular o nosso time, para a gente ficar mais atuante nesse canal, né? E eu acho que, assim, esse canal ganhou um pouco mais de prioridade internamente. A gente está aumentando o tamanho do time, fazendo um trabalho de marca, trazendo pessoas realmente especialistas nesse tipo de canal, e algo que está ganhando tração, né? Desde o início da pandemia. E a Piraquê é uma marca que está se desempenhando muito bem nesse canal. Legal. E passando agora um pouco, né, para a melhora de desempenho de vocês, né, nesse primeiro trimestre de 2020, né, acho que 2019 foi um ano bastante desafiador, né, o preço da matéria-prima subiu consideravelmente, né, e vocês tentaram repassar esse custo para o produto de vocês, acabaram tendo uma queda expressiva de volume. Então, se vocês pudessem comentar um pouco qual foi a mudança na estratégia de comercialização e marketing que contribuiu para essa melhora expressiva no primeiro trimestre de 2020. Bom, posso falar, Fábio? Depois você complementa, pode ser? Combinado. Tá. Primeiro, Diana, a companhia, a gente falou um pouco sobre o plano de expansão da M Dias, né? A gente tem dois grandes pilares. O primeiro pilar, que a gente fala vender mais e melhor. E aí, quando a gente fala vender mais, a gente está falando do plano de expansão, principalmente no Sul e Sudeste. A M Dias enxerga que tem grandes oportunidades, principalmente com a chegada da Piraquê como uma marca âncora. Nós queremos transformar 4 marcas, que são marcas bem regionais. A M Dias, como o Fábio falou, tem 19 marcas ao todo, né? Então, você tem Isabela, que é a marca muito forte no Rio Grande do Sul, a Vitarella muito forte em Pernambuco, a Fortaleza aqui em Fortaleza. Então, são grandes marcas regionais, líderes em sua categoria, área de atuação, mas existe um potencial grande e ecosuficiente para você transformar alguma dessas marcas em marcas nacionais e expandir para todo o território nacional. Então, tem um programa que é Vender Mais e Melhor, que visa essa expansão, e no que a gente fala de vender melhor, é um pouco do que o Fábio falou, quer dizer, como é que eu posso vender os meus produtos utilizando um portfólio mais rico, um canal mais rentável, com uma política de price e controle de precificação ali no nível mais cirúrgico, onde é que tem as oportunidades, onde é que não tem, eventualmente, às vezes, otimizando embalagem, conseguindo garantir um pouco de preço nessa mudança de embalagem. Enfim, você tem várias alavancas para fazer esse vender melhor, né? Com mais preço, com maior margem, com maior valor agregado. E aí, isso tem avançado bem. O plano estratégico foi revisado ano passado, houve a mudança também no que tange a práticas comerciais, as rotinas comerciais estão tendo uma outra dinâmica, muito mais informação segmentada. A gente criou uma área de revenue management que enfim, tem um grupo grande de pessoas tratando essas informações e transformando essas informações em conhecimento para que a área comercial vá mais ao ponto de forma efetiva. Então, tem todo um plano que tá surtindo efeito e já está capturando resultado agora em 2020. Então, isso no que tange ao top line, a receita. Olhando para a parte de despesas e custos, nós já vimos em dezembro, aprovamos um plano que a gente chama de um plano de produtividade, que a gente está chamando de Multiplique internamente. É um plano que passa por todas as áreas. A ideia inicial foi, olha, realmente, você tem uma mudança importante na questão cambial, grande parte da nossa matéria-prima são os commodities, né, negociados no mundo em dólar, e, portanto, tem um efeito natural no resultado. Então, como é que a gente pode neutralizar esse efeito? Então, uma das formas é vendendo mais e melhor, que eu consigo agregar mais margem. Quando eu vendo mais, eu consigo diluir mais os custos fixos. Esse ano,
nós implementamos uma política de hedge. A companhia até então não tinha nenhuma política formal, nenhum programa formal de hedge. Isso dá um pouco de proteção no que tange a câmbio. E o projeto de produtividade veio no sentido de garantir essa rentabilidade, ou seja, estamos endereçando a receita e precisávamos endereçar essa parte de despesa e custo. Então, buscamos um parceiro, fizemos um grande bid lá no final de dezembro, acabamos optando por uma consultoria que, na nossa visão, ela é uma consultoria muito hands-on, ou seja, muito mais Excel e muito menos PowerPoint, que virou nossa parceira e que vai dividir os ganhos com a companhia. Basicamente, 75% da remuneração dessa consultoria é success fee, ou seja, a gente tem apurado a cada mês. Dá para falar qual que é? É Álvarez e Marçal. Uhum. E com apurações mensais e mensuração efetiva de captura a cada mês. Capturou, todo mundo ganha. Não capturou, ninguém ganha. E aí a gente tem, só para dar um exemplo, indústrias, a gente tem revisto embalagens de embarque, máquinas, no logística, frota, malha logística, ou seja, qual é o modelo mais eficiente de entregar, ou seja, se tem uma venda de um produto Y, por que entrega de Pernambuco e não de Salvador? Então tem toda uma revisão da malha logística. No back-office, estamos implementando uma série de robôs, principalmente na área fiscal da companhia, parte de comercial também, além da questão da expansão e de vender melhor, tem todo um trabalho de produtividade, ou seja, quantos promotores eu tenho que ter por loja para que a loja se torne efetivamente rentável, não tenha mais custo do que deveria ter. Estamos criando uma régua. Por que a loja A tem 3 promotores que vende 50 milhões e a loja B, que também vende 50 milhões, tem um só? Qual é o ponto ótimo desse negócio? Então, a parte de suprimentos também, estamos revendo, inclusive, a gestão do capital de giro, mais prazo com o fornecedor, fazendo algumas trocas importantes sem perder qualidade. TI é a mesma coisa. Então, tem uma série de alavancas que estão sendo, são 123 iniciativas levantadas no diagnóstico em janeiro, que começaram as implementações, a contratação foi em janeiro, em dezembro, o diagnóstico em janeiro, as implementações começaram ali em fevereiro e estão basicamente concluídas, e agora a gente passa ao momento de captura. Então, eu diria que, respondendo de forma objetiva, o que tem feito o resultado da M Dias evoluir é um mix de vender mais e melhor e apertar um pouco o cinto, no sentido de como é que eu posso fazer o que eu fazia com menos e de forma mais eficiente. E com a questão da proteção também cambial através dos instrumentos financeiros. Então, a gente tem endereçado aí, acho que praticamente todas as linhas do DRE. Pegando um gancho em linhas do DRE, uma das marcas assim que interessa, né, e atrai muitos investidores é a questão do seu perfil de crescimento, né? E na sua trajetória você combinou aquisições estratégicas com também expansão orgânica, né? Conta pra gente, assim, olhando para frente, dado que agora a gente tem esse cenário de pandemia, se vocês acham que tem ainda oportunidade, se vocês vão continuar olhando, ou se é um momento de, poxa, deixa eu parar, tentar digerir e ver o que mais que eu posso tirar de sinergias, a própria Piraquê, não sei se já foi totalmente, né, concluída, e olhar mais para dentro do que para fora, ou sim, estão abertos ainda a oportunidades, independente de pandemia, dado que vocês têm uma estrutura de capital que comportaria isso, né? Assim, primeiro a minha visão, eu acho que a M Dias é uma companhia, eu diria que é uma joia que ainda já está lapidada, mas dá para lapidar ainda mais, né? Você vê que é uma companhia que tem 19 marcas, quase de 15 bilhões o valor de o enterprise value dela, o market cap dela na bolsa, com 16 mil funcionários, fatura próximo de 7, 8 bilhões, e pouca gente conecta as marcas à companhia, né? Então, você está em São Paulo, era comum você ver
em algumas matérias da mídia especializada, sempre o jornalista se referindo a M. Dias como dona da marca Adria, né? Então, a M. Dias é muito maior do que a marca Adria. A marca Adria é uma marca importante, mas tem outras, assim como a Piraquê, a Vitarella no Nordeste, a marca Fortaleza, a Isabela no Rio Grande do Sul, são marcas líderes tão relevantes quanto, mas que o mercado, de modo geral, não consegue enxergar como parte de um grande guarda-chuva. Então, tem um trabalho grande que a gente começou a fazer no início desse ano de divulgar, fazer uma divulgação institucional do que é a M. Dias, da capacidade que essa companhia tem de se tornar ainda maior e ainda melhor. Esse trabalho tem sido feito, eu diria que junto a todos os stakeholders, investidores, os próprios bancos, enfim, e a gente tem seguido nessa linha, a gente continua entendendo que essa companhia pode ser melhor e maior. Esse legado que foi deixado pelo seu Ives, ele pode, esse crescimento, na nossa cabeça, ele super, tem que continuar, né? E dentro do que a gente desenhou como plano estratégico, fica nítida as oportunidades que ainda existem, né? Então, no começo da pandemia, ela já tinha uma estrutura de capital bem relevante, robusta, que já a alavancagem é baixíssima, né? Estamos falando de alavancagem de 0,08, quer dizer, 0,8, menos de uma vez, quer dizer, liquidez absurda. Então, ela tem uma capacidade importante. Na pandemia, até por proteção ao caixa, a gente acabou fazendo outras captações importantes, o caixa está ainda mais robusto do que no início da crise, da pandemia, a empresa está se tornando ainda mais rentável, com todos esses programas que eu estava mencionando um pouco atrás. Então, a nossa visão é que ela vai sair dessa pandemia mais forte do que entrou. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que tem essas duas vertentes. Tem um nosso plano estratégico, crescimento orgânico, que através do programa Vender Mais e Melhor, e tem o outro pilar, que é o crescimento inorgânico. E aí passa por categorias existentes, novas categorias, inclusive internacionalização da companhia. Esse terceiro, que é a internacionalização, a gente começou dando foco na área de exportação, que é bem diferente, muito mais para conhecer os mercados que a gente entende como mercados importantes. Estruturamos a área de exportação também de uma forma mais robusta, botamos um diretor para a América do Sul, tem uma outra turma chegando para olhar a América do Norte e a Europa, mas com essa desvalorização, depreciação do real, é algo que a gente realmente vai fazer com um pouco mais de zelo. As outras, eu diria que M&A no mercado doméstico é algo que a gente está completamente atento, mas dentro da filosofia da M. Dias, né, que é uma cultura que nunca deixou de perder assim, grandes oportunidades, pelo contrário, foi protagonista nesse mercado de aquisições no mundo dos alimentos, das massas e biscoitos, né, com a Vitarella lá atrás em relação ao Nordeste, depois com a Piraquê no Rio de Janeiro, enfim, ela tem no seu histórico, tá no seu DNA esses movimentos, e a gente deve continuar também olhando e aproveitando essas oportunidades de mercado. O que acontece é que quando você olha para o mercado brasileiro, as coisas estão ficando mais difíceis, você não vê mais grandes oportunidades que você via no passado. Mas nessa linha, acho que a gente está indo muito mais para um lado agora de margens melhores, novas categorias que nos conectem com o nosso plano estratégico. Então, a gente tem, um dos nossos pilares é andar um pouco para a linha de health food, a gente entende que é um pouco do futuro que vem por aí, e, enfim, te respondendo de forma objetiva, sim, estamos Seria super atentos. aqueles snacks de arroz e coisas light, desses cookies light, mais nessa linha que você está falando, vai também além? Vai além. Eu acho que também passa pelos snacks, passa pelos próprios biscoitos, passa pelos cereais. A gente tem feito alguns investimentos em algumas empresas. A gente tem um programa grande de startups, né, que chama Germinar, onde a gente onde nós nos conectamos de forma importante com as startups brasileiras,
e a gente tem alguns investimentos, ora a gente faz via debt, via dívida conversível em equity, ora a gente faz direto através de equity. O Fábio pode falar, a gente tem uma já investida, que é a Mandala, uma empresa de São Paulo, que produz pratos prontos, sem grande parte dos alergênicos mais encontrados nos pratos prontos, além de entrar com equity, com dinheiro, com financiamento, a gente entra também eventualmente em alguns momentos com apoio na operação, com conselhos. Então, assim, é um mundo que a gente tem que estar conectado, esse mundo de food tech. A gente não pode deixar nenhuma grande oportunidade nesse canal passar aí na nossa porta. Gustavo, só para complementar, a minha imagem travou, mas acho que vocês estão me ouvindo. A gente iniciou esse programa Germinar em 2018, então a gente anualmente a gente faz praticamente quase um screening, né, uma varredura dessas empresas que são muito jovens, mas que têm muita competência para atuar nesse mundo do health food, né? E a Mandala, acho que foi o nosso primeiro movimento, né? É uma empresa pequena ainda, com muito potencial, muito jovem, né? Mas que a gente acreditou ali na proposta de valor, nos seus fundadores, fizemos um investimento minoritário, temos um assento no conselho consultivo que foi criado. Então, assim, foi o primeiro de alguns movimentos, né? Terceirizamos também, nessa mesma jornada do Germinar, bolinhos e biscoitos sem glúten, né? Com uma outra empresa aqui de São Paulo também, que foi assim, nos encontramos nos vários pitches que promovemos do programa Germinar. Então, é uma outra avenida de crescimento, obviamente, olhando lá o longo prazo, mas que, assim, a gente tem muita confiança, né, de que são investimentos muito, muito bons e promissores para o longo prazo. Legal. E continuando ainda nessa linha de desenvolvimento de produtos, né, além dessa tendência na busca por alimentos mais saudáveis, né, que vocês estavam comentando, que outras tendências que vocês estão enxergando, que vocês estão buscando colocar nos produtos de vocês? Posso seguir, Gustavo? Sim. Diana, eu queria só, para responder a sua pergunta de forma objetiva, né, voltar um pouco naquela questão das marcas, de que a gente atende praticamente todos os consumidores no Brasil e todas as classes sociais e regiões, né? E saiu uma notícia hoje de que a marca Vitarella, que é a nossa principal marca, que foi uma marca adquirida em 2008, está entre as 10 marcas mais consumidas no Brasil, né? Então, assim, a gente também tem uma amplitude muito grande, né? Então, quando a gente olha desse ponto de vista de inovação, né, existe um caminho que está sendo traçado, que é esse da saudabilidade, né? Temos pessoas 100% dedicadas a esse assunto. Quando a gente pensa também em outros atributos, a praticidade é um atributo importante que está na nossa inovação, né? A qualidade, sem dúvida, assim, isso aí é imperativo, né? Isso aí a gente não negocia, assim, todos os produtos, independente de qual é a marca e qual é o posicionamento de preço, seguem os padrões mais altos de qualidade. Então, assim, tem um time de inovação junto com o time de marketing que estão atentos a todas as dinâmicas e as tendências do mercado, né? E a gente tem que empacotar essas tendências à realidade do Brasil, né? E o Brasil tem várias realidades, né? Uma coisa é o consumidor do Sudeste, outro, mesmo dentro do Sudeste, há diferenças, outro é o consumidor do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul. Então, a gente consegue, assim, se adaptar a essas diferentes realidades no Brasil. Tá.
No M Dias Day, que vocês organizam, né, esse evento com os investidores, vocês adotaram, né, uma estratégia de terceirizar uma parte da sua distribuição para passando a atuar com modelos de operadores logísticos, numa tentativa também de reduzir esse custo. Parece que em algumas regiões vocês fizeram essa licitação, né? Eu não sei quanto exatamente da sua malha de distribuição, então já está terceirizada. Se vocês pudessem comentar, assim, esse processo, o que vocês podem tirar da decisão que foi tomada, se ela realmente valeu a pena, quanto que já diminuiu, né, de custos, e se é uma tendência que vocês vão fazer para o resto da malha logística da companhia. Quer que eu possa começar, Gustavo? Vamos lá, Dani. Quando a gente fala nesse aspecto em distribuição, a gente está falando mais da logística, né? Não é distribuição do ponto de vista de distribuidores, não é a visão comercial, é a visão de logística, que envolve principalmente a armazenagem e o transporte, né? E aí é importante resgatar a nossa estratégia de crescimento, que a gente definiu as áreas de ataque e defesa. Fábio. Quando a gente olha a área de ataque... Posso fazer só mais um adendo, acho que é importante. Além de não ser distribuição de venda, é importante dizer que apesar da terceirização de caminhão, eventualmente de algum CD, a inteligência da distribuição e da logística está dentro de casa, tá certo? Tanto em termos de planning, S&OP, sistemas, a inteligência está dentro. O que fica é a parte de ativo fixo, eventualmente, ou alguma operação específica. Vai lá, Fábio. Correto. Então, e aí, então, só resgatando, assim, quando a gente olha a área de ataque, que a gente tem assim, muitas oportunidades de crescimento, é um potencial enorme, né? A gente precisava dar mais robustez a toda a malha logística, do ponto de vista de armazenagem, capacidade, transporte, e a gente via que a gente estava lidando com muitas empresas, né? Tanto na região de defesa quanto na região de ataque, mas aquilo estava criando alguns gargalos, né? E a gente teve que desmontar aqueles gargalos e criar uma capacidade de armazenagem e de distribuição que nos habilitasse a dar continuidade ao nosso plano de crescimento, que é um plano de crescimento mais acelerado na área de ataque. Então, foi o grande motivo da gente ter terceirizado parte da nossa malha logística, como o Gustavo colocou, mantendo dentro de casa a inteligência, mas a gente criou uma capacidade nova, né? É óbvio que a gente também está olhando a questão do custo, a gente tem uma expectativa de otimizar o custo, mas num primeiro momento a gente tem dois grandes benefícios, de ter a capacidade de armazenagem e transporte já instalada, para habilitar esse crescimento e ter um nível de serviço adequado. A gente via que estava comprometido pelo fato que a gente estava lidando com muitas empresas, e aquilo envolvia uma gestão muito complexa. Então, neste momento, melhoramos a capacidade e o nível de serviço, e a captura da melhoria de custos vai acontecer ao longo dos próximos meses ou trimestres. Legal. E voltando um pouco para essa questão do custo da matéria-prima, né? Como o Gustavo já tinha comentado, né? Vocês aprovaram uma nova política de hedge que antes a companhia não tinha. Se pudesse comentar um pouco mais sobre isso, como é que essa estratégia, o que mudou, qual o impacto que vocês esperam dessa estratégia? Diana, não sei se você já participou de algum call da M Dias que a gente falou, que até então o que a gente fazia para minimizar um pouco o efeito
dessas mudanças bruscas aí de economia e de mundo, nós tínhamos uma capacidade de armazenamento de trigo relevante, né? A gente tem uma capacidade aproximadamente para 4 meses de estoque. Isso nos dava um certo conforto e neutralizava um pouco dessas surpresas de mercado. O problema é quando uma crise, como a que a gente está vivendo agora, ela se perdura por um período um pouco mais longo, essa capacidade de estocagem, ela por si só não se torna eficiente. O que a gente está fazendo na prática, de forma simples, é complementando essa estratégia do trigo com instrumentos financeiros para que eu tenha essa proteção não só no curto, mas também no longo prazo, evitando assim essas variações bruscas de câmbio e dando mais previsibilidade em termos de resultado. E a ideia é começar com instrumentos simples de forwards, NDFs, put, calls, mas basicamente com a ideia de proteção. Não vamos fazer nenhum tipo de arbitragem ou especulação. Todos os instrumentos estão sendo utilizados para cobrir a exposição da companhia, exposição líquida da companhia. E não é só para o trigo, né? A gente pensa em MDs, pensa basicamente em trigo, o que é realmente o mais relevante, mas também tem outros commodities que sofrem essa influência, né? A exemplo do óleo de palma, no caso da produção das margarinas, a gente também tem uma compra importante de açúcar, também é um commodity negociado no mercado internacional e, portanto, tem essa correlação com o câmbio, né, com dólar. Enfim, até alguns CAPEX, que a companhia investe em média entre 250 e 300 bilhões de reais por ano, né, em CAPEX. Alguns desses CAPEX são em moeda internacional. Então, agora a gente está tendo uma política de proteção, diria que não só do trigo, mas global, para todos os itens que, de certa forma, sofrem influência de moeda estrangeira. Eu queria, Gustavo, Fábio, pegar uma pergunta aqui do chat, do Felipe Souza, eu achei interessante. Ele está colocando assim, a Vitarella, né, que foi uma das marcas que vocês compraram, né, ela já, eu acho que normalmente fica alguns anos de non-compete, mas eventualmente sempre esses ex-proprietários resolvem voltar para o mercado, e nesse caso específico do ex-dono da Vitarella, ele abriu uma nova empresa, né, que chama Capriche. Então, o pessoal está perguntando aqui se isso vem incomodando vocês, ou como é que vocês veem esse cenário de empresas que vocês adquiriram, aí põem o non-compete, mas eventualmente elas voltam, assim, não precisa ser específico da Vitarella, mas num sentido mais amplo aí, como é que está a concorrência? Olha, num processo de M&A, essa é sempre uma grande discussão, né? O non-compete, ele é aceito nos grandes acordos, lá no SPA, né? Quando você compra ou vende uma companhia, e a discussão sempre é de quanto vai ser esse non-compete. E a ideia é que o antigo proprietário não faça uso do conhecimento naquele momento, que até aquele momento atual, para outros fins, né? No caso de Pernambuco, assim, um pouco o que o Fábio falou. A M Dias tem, primeiro, talvez seja a única empresa, eu não conheço outra, até na minha própria experiência, que tenha dividido a área comercial, tenha feito um go-to-market específico, pensando em duas estratégias, uma de ataque e a outra de defesa. Geralmente você tem a distribuição da tua equipe comercial, ora por canal, ora por marca, ora por região. Algumas estruturas comerciais têm um modelo matricial, né, região e canal. Eu nunca tinha visto um modelo de ataque e defesa. Então, eu acho que já a resposta começa por aí. A M Dias ela tem se preparado muito, e isso reflete, inclusive, na sua estrutura, tanto para o programa de vender mais e melhor, via expansão muito baseado no Sul e Sudeste, como também o programa de proteção do seu mercado, que está bem concentrado no Nordeste. No Nordeste, a M Dias é líder, assim,
longe em relação aos outros competidores, mas essa atenção a gente tem 24 horas por dia. Especificamente em Pernambuco, né, que foi de onde veio a pergunta, não é nem só a Caprice, né, Caprice que chama. A própria Marilan, que é uma empresa do interior de São Paulo, também está montando uma fábrica em Pernambuco. Então, essa atenção tem que ser uma atenção constante, por isso que tem um time 24 horas pensando em como proteger a região que eu sou líder. Qual é a nossa vantagem, né? A gente são 19 marcas, eu tenho uma marca para cada tier de preço. Eu, inclusive, a gente criou novas 2 marcas para usar apenas no cash and carry, para que a gente tenha mais flexibilidade em mexer com precificação, sem denigrir equity de outras marcas que foram construídas ao longo do tempo. São marcas que podem atuar no mercado, no tier de combate, no tier intermediário, no tier premium. Então, eu diria que nós estamos super tranquilos e preparados para atuar no mercado mais competitivo, seja com essa empresa que foi mencionada, como novos entrantes, né? Faz parte do processo, por isso que a gente desenhou a nossa estrutura desse jeito. E sempre, no M&A, quem está comprando vai brigar por um não-compete mais longo, e quem está vendendo vai brigar por um não-compete mais curto. Não tem mágica, essa é a vida real, o mundo funciona assim. A gente acha que o não-compete de 5 anos, ele dá um certo conforto, porque as coisas mudam muito rápidas, né, nesse mundo, né? Então, o antigo proprietário, ele tende a ter uma conexão menor, porque quando ele estava atuando, ele estava mais atento às mudanças, tinha mais conexão com o fornecedor, com o mercado. Quando ele sai por 5 anos, ele perde um pouco essa conexão. Mas não impede que isso aconteça, não tem jeito. A gente não dá para ficar chorando, né? Tem que preparar um plano bem feito, tem que ter em mente que isso pode acontecer e estar preparado. É o que a gente tem feito. Falando agora da Piraquê, né, que foi a última aquisição de vocês, como vocês estão vendo o desenvolvimento e integração dessa marca? O que vocês estão esperando de crescimento? Se ainda tem sinergia para tirar, ou vocês acreditam que já tiraram todas as sinergias possíveis? Puderem comentar. Olha, Fábio, se eu começar a falar coisa que eu não posso por conta dos guidance, você me corrige aqui, tá? Mas de forma direta, Diana, eu diria que, primeiro, a M. Dias está super contente com a aquisição. Esse ano tem sido um ano excepcional para a companhia. A gente tinha algumas limitações por contrato, inclusive de troca de funcionário, de gente, tinha uma limitação de quantidade. O deadline era maio desse ano. Agora a gente passa a ter liberdade total para trocar as pessoas que a gente acha que precisam ter performance melhores. Isso começa a partir de agora. Fizemos uma interferência grande no processo de logística, grande na produção, otimizando linha, trazendo máquina de outros lugares, aumentando a capacidade produtiva, principalmente das massas na Piraquê. E é uma companhia que ela tem margens superiores à média da M. Dias. Então, é uma companhia que a gente, agora é uma marca, né, porque ela foi incorporada, inclusive, contabilmente, societariamente, em dezembro. Então, ela deixa de existir, entre aspas. Ela já é M. Dias. A integração está full. A gente colocou tamanha as oportunidades, nós decidimos colocar recentemente, temporariamente, um COO para dar um speed up no processo de expansão. A malha logística já está totalmente dimensionada, a frota, os CDs. Agora é colocar o plano de expansão em prática. Essa é uma marca que a gente já está distribuindo, usando a distribuição da M. Dias em outras regiões. Você encontra, por exemplo, Piraquê em Fortaleza, em Recife, São Paulo já começa a aparecer de forma também importante, está indo para Minas Gerais, tem uma entrada no Sul. Então, é uma marca que começa a desconcentrar do estado do Rio de Janeiro. Agora, isso é um processo que não é do dia para a noite. Você tem muita
tem que fazer muita degustação, porque o consumidor carioca conhece, mas o consumidor aqui do Nordeste não conhece. Então, daí aquele esforço que eu tinha comentado lá atrás, que mesmo antes da pandemia, a gente já tinha feito no sentido de dar mais acesso aos produtos da Piraquê para que eles sejam degustados e o consumidor se conecte com a marca, porque realmente é uma marca premium, tem um portfólio riquíssimo, e olhando para a expansão da Piraquê, automaticamente você vai estar expandindo a rentabilidade da M. Dias como um todo. Então, o que eu posso dizer é que o plano de expansão está indo super bem. Legal. E Gustavo, se você me permitir, só fazer um breve complemento aqui, acho que foi também na linha da pergunta da Diana, né? Pensar em qual momento estamos de captura de sinergias, tanto do ponto de vista de receita e de margem, eu diria que a gente está bem no início, né? Porque acho que agora, como o Gustavo colocou, que a gente conseguiu destravar algumas questões para revisitar a estrutura da Piraquê, processo de logística, algumas métricas do time de vendas, né? Isso a gente acabou de fazer, então a gente está muito no início. E o que a gente fez de movimento comercial da Piraquê fora do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que são os seus 2 principais estados, foram pilotos, né, principalmente no Nordeste e em São Paulo, que nos deram sinais muito positivos do potencial dessa marca. Então, a Piraquê, junto com algumas outras marcas da empresa, como Vitarella, Adria, vai ser uma das nossas principais marcas nacionais e tem demonstrado que tem esse potencial. E além da margem, né, que a Piraquê tem uma margem estruturalmente maior, porque o preço médio do biscoito da Piraquê é o dobro dos outros biscoitos da M. Dias, né? A margem bruta, consequentemente, ela também é maior, então tem muito potencial de melhora de margem EBITDA da empresa como um todo, né? E estamos no início, né? Estamos no início de uma trajetória muito boa de Piraquê. Eu só queria fazer uma distinção, Fábio, quando a gente fala de sinergia é um negócio muito amplo, né? Quando você fala, a gente está na fase inicial, eu diria em relação às oportunidades do top line, né? De vendas e distribuição em outras regiões. Mas quando você olha para as outras áreas da companhia, eu diria que a integração já está concluída. Por exemplo, eu olho para a parte administrativa, não existe mais, basicamente, back-office na Piraquê. Virou muito mais uma unidade de produção e comercialização. Então, eu diria que a parte de back-office, contabilidade, financeiro, RH, está completamente integrada, todas as sinergias foram capturadas. Agora, não sei nem se a palavra é sinergia, mas é muito mais a execução de um plano de expansão para a marca Piraquê, né, que tá em curso. Tá, ficou super claro. O Gustavo comentou, né, sobre 2 marcas específicas que vocês desenvolveram para o atacado. Se você pudesse comentar um pouco mais sobre esse canal, esse é um canal que tem crescido muito, né? Hoje ele já representa pouco mais de 1/3 da distribuição de alimentos no Brasil. Como que é a estratégia da M. Dias para esse canal, dado que ele cresceu muito, né? Então, vocês vão ficar com só esses 2 produtos, e como é que é a rentabilidade da M. Dias no canal atacarejo? Se você pudesse explorar um pouquinho esse canal, seria bem interessante. Posso começar aqui, Gustavo? Então, Dani, quando a gente... Aí eu já chego de forma objetiva na sua pergunta, mas quando a gente olha todos os canais que a gente atua com várias marcas, inclusive no canal Atacarejo, que aí é o ponto central da pergunta, né? E para este canal, a gente achou que seria mais interessante, tanto para M. Dias quanto para esses players que a gente fez esses acordos recentes, da gente ter um trabalho de marca diferenciado, né? A gente tem Adria, Vitarella, Piraquê, Bom Sabor, uma série de marcas nessas lojas, né? Mas são lojas que a gente tem um público bastante diversificado, né? Tem o pequeno varejista que compra no atacarejo e tem o consumidor final que também compra no atacarejo. Então, para atender
um público, tanto pessoa física ou pequeno varejo, que está mais interessado em produtos com preços menores, a gente ofereceu de forma exclusiva para alguns clientes, né, duas marcas. A marca Predileto, que está com um dos grandes players de atacarejo, que essa marca já está sendo vendida desde o segundo semestre do ano passado, e uma outra marca nossa, que é a Pelágio, que a gente está em negociações com outro grande player de atacarejo, né? E fazendo isso, a gente oferece, tem um serviço diferenciado com esses clientes, né? E do lado da M Dias, a gente consegue fazer um trabalho de gestão de mix de marcas mais assertivo, de modo que a gente consiga, ao mesmo tempo, oferecer uma marca com produtos com preços menores, protegendo o preço médio e lucratividade das outras marcas, né? E foi uma forma também de evitar canibalização entre os canais, né? Então, é um processo que começou no segundo semestre do ano passado, com um grande player de atacarejo, e pelo que a gente tem observado até agora, os resultados são bem positivos, do ponto de vista de proteger as demais marcas, né, e crescimento de volume da marca Predileto. E falando agora das exportações, né, elas, como vocês comentaram, elas cresceram bastante agora nesse primeiro semestre, né, e está cada vez ficando mais relevante no resultado da companhia, né. Então, se puderem comentar o que vocês esperam para as exportações, aonde que vocês querem chegar, qual que é a estratégia. Bom, vou iniciar aqui. Diana, esses resultados que a gente viu no primeiro TRI, que foi um crescimento ano contra ano de mais de 100%, né? Isso é resultado de um trabalho que começou a ser feito em 2016, quando a gente redesenhou a nossa estratégia para o mercado externo, que hoje está acontecendo via as exportações. Mudamos o nosso time, trouxemos pessoas do mercado que já tinham feito isso em outras empresas, né? Colocamos nesse processo de exportação outras áreas, o time de manufatura, time de logística, time de finanças, né? Que é importante, a gente precisa calcular as margens desse negócio, e principalmente o time de inovação, né? A gente começou a desenvolver alguns produtos específicos para o mercado externo, desenvolvemos um produto que é a margarina shelf stable, que não precisa de transporte refrigerado, que tem, assim, apresentado volumes muito bons para alguns países da África, né? Começamos um caminho novo de fazer marca própria para alguns varejistas nos Estados Unidos. Então, o trabalho começou lá em 2016 com um time novo, uma abordagem que envolve outras áreas da empresa, produtos específicos, e definimos quais são os países que a gente tem maior chance de vencer, né? Alguns países da África, países do Cone Sul, Estados Unidos, inicialmente produzindo marca própria, né? Definimos também quais são as nossas plantas que têm uma vantagem competitiva maior para exportação. Para vocês terem ideia, tem momentos que leva menos tempo transportar um produto para os Estados Unidos do Ceará do que para São Paulo, né? Isso se reflete também no custo. Então, é uma frente do nosso negócio que representa hoje um pouco mais de 1%, mas há 4 anos era menos de 0,5%, né? Então, dobrou, né? Então, quando a gente olha para frente, a gente vê condições, assim, de triplicar esse negócio, e existe mercado para isso nos próximos anos, né? E é um negócio que tem margens muito boas, que ajuda, assim, olhando o standalone da exportação, as margens são boas e dilui custo fixo do resto da empresa, né? Então, é um primeiro passo, né, a exportação para uma futura internacionalização da M Dias.
Super interessante essa estratégia, né? E para isso, vocês acham que vocês já estão com uma estrutura financeira adequada, que nem a Diana comentou, vocês entraram na pandemia já bem capitalizados, historicamente tem uma alavancagem baixa, mas a gente tem visto aí no mercado, né, muitas empresas acessando, fazendo follow-on, questão de janela mesmo de mercado, então fazendo emissão para talvez acelerar, adiantar algum plano futuro. Como é que está a cabeça de vocês com relação à estratégia financeira, dado as oportunidades? E aí, já como estamos caminhando para o final da live, né, se puder fazer esse último ponto e já as considerações finais, eu agradeço. Deixa eu ir nessa, Fábio. Bom, a M Dias, ela, quando você fala em fonte, né, de financiamento, ela usa basicamente duas vias. Uma são os bancos, e a outra é o mercado de equity, que ela fez o IPO e nunca mais voltou a atuar fazendo um follow-on ou coisa parecida, né? Então, existe, na nossa visão, uma necessidade de a gente ter outras fontes também de financiamento. Por exemplo, o mercado de dívida que você citou aí, de debt, é um mercado relevante e que uma empresa como a M Dias, com esse nível de rating, né, AAA da Fitch, com baixíssima alavancagem, é tudo que o investidor de dívida quer, né, com a capacidade total de honrar com seus compromissos. E sem fazer nenhum julgamento para trás, mas é um mercado que a M Dias já deveria estar participando há algum tempo, pelo menos na nossa visão. Então, esse é um caminho que a gente deve seguir. Não sabemos ainda como, se é debêntures incentivadas ou não, 400, 476. A gente vinha, inclusive, trabalhando, começamos a analisar essas possibilidades, mas apesar dessas janelas que você citou, Daniela, o custo está muito alto, apesar da Selic tá baixando, mas o spread está muito alto, tanto exigido pelos investidores, como também pelos bancos, né? Aumenta um pouco o risco em função dessa recessão econômica, muita empresa deve passar por momentos difíceis, então, naturalmente, o custo no Brasil é uma contradição, mas mesmo com a Selic caindo, está subindo. Então, a gente não enxerga essa janela, não, quer dizer, existe uma janela para emissão, mas como a M Dias não é uma empresa que tem essa necessidade agora, seria uma emissão muito mais para pavimentar esse caminho e, numa eventual necessidade, poder fazer uso de um caminho inexistente hoje, a gente acha que não faz muito sentido nesse momento, em função de custo. Mas é algo que a gente precisa ter, sim, a gente precisa colocar a M Dias também na cabeça do investidor de dívida, para, numa eventual necessidade, não ficar só dependente de banco. Tá? Fábio, você quer fazer as considerações finais? Vamos lá. Já podemos, Dani? Sim, já deu o horário, né? 1:03, então acho que a gente pode já encerrar. Bom, então eu gostaria de agradecer novamente aqui o convite feito pelo time da Eleven, pela Daniela, pela Diana. Para nós é um prazer, né, compartilhar com vocês e com todos os clientes o momento da M Dias, a nossa estratégia, as nossas perspectivas e contem conosco, assim. Estamos disponíveis, eu entendo que vocês têm na base de vocês, de clientes, muitos investidores individuais, que na nossa base são mais de 60 mil, né? Então, estamos aqui totalmente abertos para eventuais dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas, né? Tanto Gustavo, eu, Rodrigo, os demais membros do time de RI. Então, é sempre um prazer, e lembrando que nós divulgaremos os resultados do segundo trimestre no dia 7 de agosto, e o call de resultados vai ser no dia 10 de agosto. Então, fica aqui novamente o meu muito obrigado em nome da M Dias Branco. Obrigado a todos que nos assistiram, e
fiquem atentos aí para os próximos eventos, lives, transmissões, TV Eleven, né, e a gente conta aí com a participação de vocês, e agradecer de novo o pessoal da M. Dias Branco por participar aqui desse bate-papo com a gente. Muito obrigado, e fiquem bem, até a próxima. Obrigado, até mais.